Hoje eu vou compartilhar, então, um pouquinho o capítulo 1, né, da dica mensal, que é a cura da lepra. E o primeiro capítulo já fala uma coisa assim bem forte, que é a rebelião. A rebelião, ela é perigosa, né, irmãos? Porque às vezes ela é tão sutil, às vezes a gente nem vê, a gente está tão rebelde. Eu falo por mim. A gente raciocina demais, né? E, na verdade, a gente só tem que ser servo, humilde, obedecer para não entrar essas rebeliões dentro de nós, né? Eu vou ler aqui a primeira estrofe aqui do livro, irmãos, que fala assim: a rebelião não é originalmente humana. Nós a recebemos como herança. Antes de falarmos sobre a rebelião, é preciso discernirmos a diferença entre punição e disciplina. A punição é um castigo que nos condena. Já a disciplina objetiva levar-nos a participarmos da santidade de Deus, vindo sobre nós, porque Deus nos ama. Aí ele manda ler Hebreus 12, irmãos, que eu vou abrir aqui com os irmãos, vou ler, os irmãos não precisam repetir. Hebreus 12, 5 ao 7. Fala assim: e estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Então, a gente não pode se rebelar quando Deus nos corrige, né, irmãos? E nós precisamos mesmo estar atentos, né? Porque nós já nascemos com essa rebelião dentro de nós, herdamos isso do velho homem, né? Infelizmente. E somente uma vida ali de consagração, né, e de negação, todos os dias, né, é que a gente vai se libertar dessa maldição da rebelião. Né? Porque, igual eu falei, ela é muito sutil, às vezes a gente nem percebe e está rebelde contra Deus até, contra as situações que eles nos permitem, que é culpa nossa mesmo, porque tudo que a gente passa é porque nós somos desobedientes, né, e rebeldes, né? E eu vejo assim, irmãos, que pequenos hábitos nossos diários, né, nos fazem sair dessa rebelião, né? Por exemplo, aproveitar o tempo com Deus, né, substituir, né, essas preferências naturais, igual o Alan falou, né? Achei interessante que a gente valoriza tanto o natural e ao invés do espiritual, né? Então, se a gente conseguir inverter isso daí, eu sei que é difícil, eu falo por mim, né? Muitas vezes a gente prefere o natural do que o espiritual, porque o espiritual é negar, né? É negação, a gente precisa estar negando ali, e não é fácil, porque como foi dito aqui, a gente nasceu com isso, né? Tá na nossa carne, tá nas nossas entranhas, né? Então, se a gente trocar essas preferências pelas espirituais, já é um caminho, né? E eu sei que não é fácil, né? Nós precisamos decidir. E virando aqui, irmãos, eu fiz, né, um pequeno resuminho, né? Porque é bem curto, mas é bem complexo, assim, sabe? Esse capítulo. Então, assim, todos nós já sabemos, né, que Cristo é o nosso cabeça, que foi dito aqui, né, no livro, e nós somos o corpo dele, né? Então nós devemos total submissão a Cristo, que é o nosso cabeça, né? E cooperar. Ele fala que a gente precisa cooperar, né, com as nossas vocações, com os dons que ele nos deu, né? Vemos assim alguns casos de rebelião na autoridade, né, irmãos? No trabalho, por exemplo. É mais difícil, no meu ver, a rebelião no trabalho. Por quê? Né? Porque a gente precisa do trabalho, a gente precisa se submeter ao patrão, porque se a gente trata ele de qualquer jeito, a gente é mandado embora. E isso, eu falo assim, comparado ao segunda coisa que eu vou falar, né, sobre a rebelião, né, eu fico me perguntando, né, o porquê. A segunda, eu falo assim na esfera natural, tá, irmãos? Não rebelião com Deus. A gente tem casos de rebelião no trabalho, mas, no meu ver, o maior caso de rebelião natural somos nós, mulheres, com os nossos maridos, né? Muitas vezes de não nos submeter aos nossos maridos, né? E a nossa velha natureza, ela é cheia de demônios, né? E eles agem através de nós, das nossas atitudes. E quando nós estamos fracos, sem consagração, sem nos negar, né, a gente fica raciocinando demais, né? E aí a gente dizendo que se a gente se submeter aos nossos maridos, né, muitas vezes a gente está se humilhando, a gente está sendo menos do que ele. E nos dias atuais, infelizmente, é isso que nos é ensinado na internet, no movimento feminista, né?
E essa é a chave para destruir o essencial, que é a família, né? E nos submeter ao marido natural, nada mais é que nos submeter a Deus, né? Então, o nosso marido, Deus é o nosso marido primeiramente, né? A nossa autoridade, a nossa submissão. E a gente se submeter a isso é bênção. E aqui no livro fala que tudo que fora disso vira rebelião. Então, a gente não nos submeter às nossas autoridades é maldição para nós mesmos, né? Então, é claro que se o marido estiver na posição, né, amando as esposas, como Cristo amou a igreja, é melhor ainda. Mas se não tiver, irmãos, a gente deve cumprir mesmo assim, né? A gente deve cumprir, porque eu acho que Deus ele merece essa nossa obediência, né? E o pastor sempre fala que quando a gente trabalha para Deus, Deus age para nós. Então, nos submeter, nós ser humildes, deixar esta rebelião é bênção para nós, né? E Deus age a nosso favor, Deus coopera conosco, né? Irmãos, eu vou ler aqui a última estrofe do livro, que fala assim: no Velho Testamento existiam muitos servos não salvos. Agora, no Novo Testamento, todos são salvos, todos os salvos são servos. Por conseguinte, todos os servos são salvos. É comprovado que somos servos, em virtude disso, percebemos que, se formos fiéis ao encargo do Senhor, dando aos conservos o sustento, no tempo adequado, o Senhor nossa, que palavra difícil. Recompensar-nos-á, confiando-nos todos os seus bens. Entretanto, se formos infiéis, pensando, meu senhor tarda, posso agir como eu quero, e começarmos a espancar os criados e criadas, ou seja, começarmos a maltratar as pessoas que convivem conosco, o Senhor virá para nos julgar os pecados. Isso prova que uma pessoa salva pode ser um servo bom ou mau. Né? Então, para sermos servos bons, né, nós só precisamos obedecer, né? E ser fiéis, e também através das nossas obras, né? No finalzinho aqui, para finalizar, né, irmãos, ele fala sobre nós conhecermos a verdade e não praticar, a gente vai receber mais açoites, né, lá nas trevas exteriores, se a gente for, que em nome de Jesus a gente não quer ir, né? Então, que a gente possa ter essa realidade. Né? E os que não conhecem e ainda fazem, receberá menos açoites, mas, mesmo assim, vão para as trevas. Então, que a gente possa mesmo, né, ter realidade de tudo isso que a gente está aprendendo, possa mudar de atitude, levar essa palavra, né, vigiar essa nossa rebelião que está nas nossas entranhas, né, e ser servos, né, fiéis e humildes. Amém, irmãos? Deus abençoe.